Tecnologia, né? Então, voltando agora sim, online. Entra aí, Revela. Vamos ver agora o que que a gente vai conseguir aqui. Bruno Revelato. Entrando novamente. Aí, agora sim. Agora sim. E aí, tá me escutando? Tô te escutando. Boa, vamos lá. Então, eu tava falando, né, que a gente se conheceu. Boa noite, Giovanni. A gente se conheceu uns 9 anos atrás aí. Pouco mais, que foi no começo, né, de 2012. Uhum. E olha, o Renato Agostovski entrou aí, poxa vida, que Isso. É, Figas também. também era trainee lá com você na época, né? Eu era estagiário. Uhum. E a gente trabalhava em áreas completamente diferentes, né? E, e aí hoje estamos aqui, mas antes desse encontro a gente também trabalhou junto lá no Banco Fator, né? Quando eu estava no Veritas, você estava num banco, num fundo de debêntures, né? Exato. No renda fixa. Depois trabalhou de novo na RB, mas em áreas diferentes de novo. Eu na securitizadora e você na Asset já. Uhum. Uma honra te receber aqui, pessoa que a gente tem contato há tanto tempo e trabalhamos em áreas diferentes, mas algumas vezes juntos, né? Sim, sim. Primeiro, obrigado pelo convite, Felipão, e parabéns pelo livro aí. Valeu. Estou empolgado aí com o livro. Dia 8 sai o livro, para quem, né, já sabe, para quem não sabe também, é o mesmo dia. E estou empolgado. Rebela, como é que você chegou nesse mundo de CRI? Conta aí para o pessoal, falar um pouco da sua história aí. Não, vamos lá. Você já deu um breve resumo aí da nossa história, né? Então, eu vou tentar resumir um pouquinho mais, com um pouco mais de cor. Não, comecei no mundo de crédito, né? Como trainee lá no Banco Indusval, onde a gente se cruzou pela primeira vez. Depois tive algumas passagens por alguns outros bancos também, em área de crédito, sempre na área de crédito. E na sequência, quando eu fui para a asset do Fator, né, onde eu comecei a fazer a gestão de fundos de debêntures. Aí já comecei a ter alguns contatos, né? Porque lá no Veritá, quando você tocava o Veritá, a gente fazia comitê em conjunto e eu começava a olhar os CRIs junto com você, né? Você já tinha um pouco mais de bagagem. Antes de você tinha o Selegato, tinha o Arthur também. Então, foram outras pessoas que eu tive contato com o mundo de CRI, começando ali na época de Fator. Aí, quando eu fui para a RB Capital, né? Eu fui inicialmente para ajudar a montar uns fundos de crédito da RB Capital e acabaram caindo os fundos de CRI ali para eu fazer a gestão. Então, começou pelo Fator e agora continuou aí dos últimos 3 anos e meio para cá, fazendo gestão de fundos de CRI. Legal. E acho que é legal falar um pouco, né? É assim, embora a gente não tivesse trabalhando em conjunto, né? A gente sempre trocou figurinha de diversas maneiras, como você falou, lá nos comitês de crédito, né? Você passava as operações de debênture, eu passava as operações de CRI, e desde então a gente já está trocando bastante figurinha. Fala um pouco da casa que você está hoje. A Aline entrou aqui, ela que está abrindo o research. É, eu vi no Twitter hoje, Hum. então conta aí. Então, estava na RB, como eu comentei, né? E nos últimos 5 meses eu recebi um convite da EQI pelo Ettore Marchetti, que é o CEO da Asset, junto com o Arthur Rossi, que você conhece também, que trabalhou com a gente em alguma dessas casas que a gente já citou, para ajudar lá a fazer a parte de gestão de crédito estruturado, mais especificamente para fazer os fundos de CRI da casa, né? E hoje a gente está já com o primeiro fundo levantado, né? O EQI R11, né? Tem o EQI N11 também, que aí é uma outra história para um outro bate-papo. E a gente já está com o fundo lá, já estou na EQI, como eu comentei, há 5 meses. O fundo já vai fazer quase 2 meses agora. Por enquanto ainda não está para o público geral, porque a primeira oferta foi uma oferta 476, só para investidor qualificado. Então, hoje lá, esse fundo já está próximo de 51 milhões de reais, que foi a primeira captação. Vai sair o relatório agora nos próximos dias aí para o pessoal inteirar um pouco mais sobre o produto. Legal, parabéns aí. Uma vitória. Eu vi que realmente saiu esse produto, né? A gente faz o acompanhamento do mercado aqui e parabéns aí para vocês. Ó, o Rodrigo França entrou aqui também. Esse também é das Também antigas, hein?
E das antigas também. A gente tem visto aqui, Renato, do nosso lado, é, diversos fundos, né, de CRI, né? Brincam que é a nova paleteria mexicana. Eu, inclusive, estou nessa também, porque a gente fez a assembleia para mudar um fundo de fundos para um fundo de CRI Uhum. no dia 3/8. Então tem mais ou menos a mesma idade do Foi que dia o 3 o seu? 23/8 foi quando a gente fez a A assembleia. primeira liquidação do EQIR foi dia 24. Né? Então foi. Então, muito próximo, né? A gente fez a primeira liquidação de CRI no dia 5 agora se eu não me engano, foi dia 5. Uhum. Na sexta anterior? Não, então foi dia 8. Uhum. Dia 8 que a gente fez a primeira liquidação de CRI. Então estamos em momentos muito, muito semelhantes, né? Você está um pouquinho na frente, com um pouquinho mais de PL e também já com mais CRIs já liquidados, né? Conta um pouco desse momento de um fundo, né? Você passou por um pouco por isso lá na RB também, né? Uhum. O início do fundo, as pessoas não fazem ideia do tamanho da dificuldade que é iniciar É, um fundo. E aí você não precisa entrar na estratégia, né? Mas pode entrar só na dificuldade que é é, montar um fundo de CRI do zero. você comentou da RB, cara, eu passei duas nascentes de fundo, né? Dois nascimentos de fundo num período inferior a 13 meses, vai. Então, na RB eu captei 46 milhões e aqui acabei de captar 51 milhões, né? Então, o pessoal, que é o que você falou, né? O pessoal não tem ideia de como que é o começo do fundo. O começo do fundo é sempre aquela equação, né? Eu preciso do dinheiro, mas eu preciso do dinheiro para ter ativo, né? E para poder comprar os ativos, eu preciso do passivo para poder aplicar nos ativos. Então, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha ali, né? Então, você fica sempre naquela expectativa de quanto você vai captar a primeira oferta ou nas ofertas subsequentes, né? E no outro lado, você tem que ter já alguns ativos na ponta da agulha para quando o dinheiro entrar, o cotista já ficar feliz que o fundo já está alocado rapidamente, né? Então, você tem sempre essa equação no começo é um pouco, não diria tensa, mas diria bem importante, né? Para dar uma largada do fundo, dar o start do fundo com fundo saudável, fundo bem alocado e os cotistas felizes, né? Então, esse período assim pré-captação é sempre um pouco mais tenso, né? Na hora da alocação propriamente dita. Não sei É, o seu caso aí, Felipão, porque você não, já falou uns maiores aí. não, eu brinco que é a referência circular do Excel, né? Então, um depende do outro depende do um e fica essa negociação, né? A Uhum, gente tem aqui uma estrutura semelhante à de vocês, né? No sentido de que é possível a gente conseguir fazer algum warehouse, né? Guardar algum CRI dentro de casa, mas também não é um bolso não é muito grande, então não dá para fazer muita coisa dentro da própria casa, né? uhum. Então, aí, ó, como veio a pergunta aqui do Vinícius, como que faz a captação de dinheiro quando o fundo começa do zero? Quer falar, Rebela? Como faz a captação? Bom, você tem basicamente duas formas, né? Você tem ou uma oferta 476 ou uma oferta 400, né? A 476 ela é mais focada para investidores profissionais, né? Então, são menos, menos pessoas que podem ter acesso a essa oferta por questões regulatórias, e a 400 ela já vai para o público geral, então todo mundo poderia ter acesso a investir, né? Então, a partir do momento que você apresenta o seu fundo na rua, apresenta o que você está pensando de estratégia para aquela alocação, as pessoas confiam o dinheiro dela no seu fundo, né? E aí, com esse dinheiro, com esse primeiro dinheiro que entra dessas pessoas que confiaram em você, você começa a comprar os ativos que você selecionou, que você fez toda aquela sua análise, toda a diligência para poder alocar. Então, respondendo a sua pergunta, Vinícius, depende muito da confiança que o mercado tem em você, tem na casa, tem na gestora, e tem no processo de investimento para dar o primeiro dinheiro, né? Que é sempre o mais difícil, né? Depois que você já está com um pouco mais de bagagem, o negócio vai vendo que você tem uma performance boa, não teve nenhum problema, e as próximas ofertas são um pouco da consequência do trabalho, né? Não sei se você concorda, Felipão. Acho que. Não, é isso aí. A gente tem uma história um pouco diferente aqui, né? Que a gente já tem um fundo de 15 milhões e que era um FOF e que estamos mudando a estratégia, né? Então tem um pouquinho mais de história para contar no sentido de explicação para os investidores, né? Muito mais do que realmente um track record, porque vai mudar, né? Um fundo que
Hoje é um fundo que a carteira dele ainda é um FOF, né? Então a gente vai ter aí alguns dias de mudança, né? Poucos, e os FOFs estavam sofrendo muito, né? Então assim, a gente tem, tem posições que a gente está com 20% de perda, né? A gente não vai pesar, lógico, né? Mas aí a gente não consegue mexer o É, quanto a gente gostaria para poder já sair alocando em crise, a né? Então tem aí queda é uma meio mágica. tensa, né? Tem que ter, é meio tensa. É isso aí, ó. O Hugo tá perguntando aqui. Investir em fundo imobiliário é isento de IR para pessoa física. Hugão, é assim, nos rendimentos, tá? Se você vem comprar uma cota, por exemplo, a R$ 100 e vender a 102, sobre o ganho de capital você vai pagar 20%, Sobre tá? os R$ 2, né? Sobre os dois. Agora, o dividendo, Hugo, que é a grande, eu acho que é a grande vantagem do fundo imobiliário, né? Porque os dividendos são mensais, né? Usualmente os fundos pagam mensal, então você tem como se fosse uma mesadinha ali caindo na sua conta todo mês, e esse sim é isento, né, Felipão? É isso aí. E se você for vender, e aí na hora da venda, você vai fazer essa conta e vai pagar a sua DARF que você vai emitir para poder fazer essa conta aí. Então é um pouco diferente, né, de outros ativos, mas é assim, o dividendo, que é o que o Renato falou, que a mesadinha é isento sim. Revela, explica um pouco para as pessoas o que é um CRI, o Tá. que é esse ativo que investimos como gestores. O CRI, né, em linhas gerais, é um instrumento de dívida, né? Alguém vai te dever alguma coisa, e existem diversos instrumentos de dívidas no mercado, né? Existe uma CCB bancária simples, existe uma debênture, como você mesmo comentou, e existe o CRI. O CRI é um instrumento de dívida que precisa ter um lastro imobiliário. Entenda-se lastro imobiliário, algum como o próprio nome já diz, algum tipo de fonte através de um objeto imobiliário, seja ele um aluguel é um lastro imobiliário, seja ele um reembolso de obra, seja ele uma própria obra, né, que você precisa para fazer algum projeto, gera um lastro imobiliário e, consequentemente, esse lastro, ele caracteriza um CRI, né, e o CRI é uma dívida. Então, alguém vai te dever alguma coisa, sendo que tem um lastro imobiliário por trás. E aí, quem pode emitir um CRI tem diversas empresas ou diversos possíveis emissores para emissão desse CRI. Não sei se eu expliquei tão bem, Felipão, acho que a sua Não, área seja é um isso pouco aí. mais. Não, acho que é isso aí. O resumo que você já utilizou na primeira frase, né? Assim, é um ativo de crédito, né? Um instrumento de dívida e, portanto, tem todas as características de um instrumento de dívida, né? Então, tem que fazer acompanhamento, tem que estar olhando o balanço, tem que estar olhando. É como se fosse realmente um devedor, né? E o fundo, né? Por estar investindo em diversas dívidas. Outro dia eu ouvi essa frase, o Selegato falar, e aí eu estou usando, é um mini banco, né? É um mini banco. Está dando vários Sim, créditos, todos destinados ao imobiliário, mas é um mini banco. Então, é um pouco isso que a gente acaba fazendo, né? Cuidando de crédito, olhando e estruturando operações, né? E aí, né, quando a gente fala de crédito, né, Rebela, a gente já se preocupa com os possíveis calotes, né? E aí a gente já passou por algumas discussões a respeito do tema. Você que tem mais experiência de crédito do que eu, isso sim, uhum. muito mais. E fala um Felizmente, pouco, nenhum calote, tá, Felipão? não tem. Felizmente, né? Teve alguma reestruturação que você passou junto comigo? Você lembra daquele shopping que a gente passou junto lá para tentar arrumar? Mas de fato, acho que a primeira palavra essencial para você olhar um CRI e, consequentemente, o fundo, né, ter uma qualidade boa, é a qualidade daquela dívida conseguir se pagar. Ou seja, o devedor tem que ter uma Uhum. qualidade de geração de caixa, ou uma qualidade de entrega dos projetos imobiliários, ou uma carteira de recebíveis boa, bem pulverizada, para que ele consiga pagar a operação e a gente evita o máximo possível calote.
não dá para falar que a gente vai acertar sempre, né? Então, o nosso trabalho aqui é evitar erros, né? E, consequentemente, uma análise de crédito bem feita é importante nesse setor, principalmente o nosso, que é focado em CRI, né? Que é focado em ativos de dívida. Então, a análise de crédito é uma coisa bem relevante. Então, hoje na nossa equipe, a gente somos quatro pessoas, né? Subdivididas ali para tentar cobrir todas as dívidas que a gente enxerga. Então, tem o Arthur Rossi, que você conhece, que trabalha comigo e também em outras casas, tem uma experiência grande também em fundo imobiliário. A gente está com um analista bem sênior também, que veio do Rio, que trabalha comigo, e tem mais um associado ali que ajuda a gente também nas pré-análises e nas análises para a gente poder fazer esse... Primeiro, antes do acompanhamento, aquela checagem se está tudo ok para a gente conseguir seguir, né? Então, na minha cabeça, né? Eu sempre fui analista de crédito desde o começo da minha carreira. É um pronto imprescindível para você ter um fundo de CRI de boa qualidade, né? Muito bom. Isso aí. Ó, o Vinícius, eu acredito que seja Noik que fala, ele está perguntando aqui se existe a possibilidade de fazer doação aluguel de CRIs. Hoje não tem, tá? A gente está falando de um instrumento de renda fixa e que ainda não existe algo que lá nos Estados Unidos foi um dos problemas que aconteceram, né? Que era você ficar, entre aspas, vendido nos RMBS, nos CDOs, né? Uhum. E você apostar contra o CRI, né? Então, não existe, tá, Vinícius? E até onde eu entendo, a CVM ela não deve permitir, tá? Na sequência, o Fransley está perguntando aqui, Rebela. Hoje o CRI fomenta a estrutura de capital de uma empresa. Os FIIs de papel estão encontrando escassez de CRI no mercado? Como é que é a sua visão desse ponto aí? Cara, na minha opinião, não, tá? Eu não sei se é porque eu tô numa casa que chega coisa para mim basicamente todo dia, tá? Porque, como eu comentei no começo da live, hoje eu sou o gestor dos fundos de CRI da IQI, um dos, né? Tem um outro ali que é uma discussão que eu comentei, que é o EQIN, né? Eu sou gestor do R, EQIR. E para mim, eu vou comentar, para mim toda semana chega alguma coisa, tá? É claro, né? Você conhece mais do que eu que as bolas chegam quadradas e a gente tem que deixar ela redonda. Às vezes não dá para deixar, é impossível, né? E aí muitas bolas passam no meio do campo e a gente não consegue chutar nenhuma pro gol. Mas está vindo muita coisa, principalmente pela nossa força de originação ali com o pessoal da própria EQI, vem bastante coisa. Então, disso, além da própria EQI, você tem as securitizadoras, tem os originadores que trazem operação, que, na minha opinião, estão bem fortes, né? Porque, como você mesmo falou no começo da live, o fundo de CRI virou a bola da vez, né? Virou a paleteria mexicana. Então, tem muita gente fazendo, as pessoas abriram o olho para esse tipo de dívida e os originadores começam a aparecer com mais frequência. Então, tá vindo bastante coisa, tá? Aí o processo de seleção que é importante, né, Filipão? Tem muita coisa que vem, muita coisa que vem boa e muita coisa que vem não muito boa, né? Então, aí é o papel do gestor, né? A gente tem olhado também bastante coisa, a gente tem uma força de originação não tão grande aí que mas a gente tem uma força de originação na Quatá, e acho que o ponto, na verdade, é esse pequeno detalhe que a Rebela falou, que vem muita bola quadrada, e tem bola que dá para arredondar, e tem bola que nem... Não vou falar uma palavrão, entendeu? Mas não tem como, entendeu? Não tem como mesmo. Então, Palavrão. aqui o Gustavo está perguntando se no fluxo de pagamento de amortização, na prática, quais os significados de cash sweep e bullet com cash sweep? Vou responder essa aqui, tá, Rebela? Mete bronca, vai lá. Gustavo, cara, o cash sweep, na verdade, é um conceito que ele existe não só para esse tipo de operações, é um conceito que você dá, o devedor, ele dá como garantia um fluxo de recebíveis, e o credor, quando recebe esse fluxo de recebíveis, ele paga os juros do mês e todo o dinheiro que sobrar, ele utiliza para fazer amortização e amortização extraordinária. É quase como se fosse uma operação no qual o devedor, em um caso que ele tenha muito recebível, ele não precisa pôr a mão no bolso, né? Então, entra aqueles recebíveis numa conta garantida pela operação e o dinheiro ele vai para o
credor, né? Para aquela pessoa que deu o dinheiro inicialmente para o devedor. E o bullet com cash sweep, na verdade, são duas coisas semelhantes, né? Porque existem operações que elas têm obrigações trimestrais ou mensais de amortização. Uma operação bullet é que ela tem toda a obrigação de amortização no final. Então, o que acontece é que quando você tem um bullet com cash sweep, com certeza o bullet lá na frente já não é mais bullet, porque você já antecipou alguma coisa da amortização, tá? Bom, manda. Acho que seria legal. E cada estrutura é uma estrutura, né? Então, tem estrutura que é 100% cash sweep. Então, é o que o Filipão falou, todo o excedente, 100% é utilizado para amortizar. Tem estrutura que o pessoal faz 50% do cash sweep, o restante para o devedor, né? Então, depende. Mas, de fato, é exatamente o que o Filipão falou. Uma operação bullet de cash sweep, 100%, você está amortizando todo mês com excedente, né? Isso aí. Deixa eu ver se a professora investidora não vai conseguir entrar aqui. Hoje é dia dos professores, né? Professora investidora. Vamos ver se ela vai entrar. Vamos ver se vem mais perguntas aqui. Mas eu queria aproveitar esse momento, então, que a gente está sendo alguma pergunta aqui. Me diz uma coisa, Rebela. O quão difícil é conseguir as informações? Explica aí pro pessoal. Depois que você comprou o CRI, fez a seleção, analisou se fazia sentido, etc. O quão difícil é tirar essas informações, o quanto que era atrás, o quanto que é hoje, e o que a gente está vendo que está melhorando, né? Para mim está melhorando bastante, Felipe. Eu acho que as securitizadoras estão começando cada vez mais a fazer portais, né? Com repositório de informações, com informações de fluxo de pagamento histórico, fluxo de pagamento futuro, assim como os agentes judiciários também estão melhorando nesse sentido de disponibilizar informação, mas ainda assim não é tão simples você conseguir todas as informações que você quer numa velocidade tão rápida. Por exemplo, vamos pensar aqui numa empresa média, que geralmente emite CRI, e a gente gostaria de acompanhar as demonstrações financeiras dessa empresa. Não é uma coisa tão rápida que você consegue, né? Você tem que fazer toda a ponte com a securitadora, fazer toda a ponte com a agente judiciário para solicitar essas informações. Não é uma coisa tão disponível. Entretanto, na minha opinião, aí você dá a sua opinião também depois, com relação a principalmente os covenants e os fluxos do CRI especificamente, a gente tem sistemas saindo dentro das securitizadoras que estão trazendo essa informação com bastante qualidade. Olá, Felipe. E aí, tudo bem? Que prazer. Revelato. Acho que eu derrubei. Não. Oi? Revelato, essa é a Érica. Ela é a professora investidora, tem um canal aí. Então, bem-vinda, Érica, no Dia das Professoras, dos Professores, né? Muito obrigada. Obrigada pela sua menção, pela sua lembrança hoje. A gente está falando... Felipe, assim, gente, um cara incrível, assim, manja muito sobre CRIs. Não, de verdade. É uma pessoa com know-how, uma expertise. Eu aprendo muito com você, Felipe. Tamo obrigada. Junto. E eu tô aprendendo com o Rebela já faz bastante tempo, porque ele já estava na carreira na minha frente já quando eu era estagiário, ele já era trainee já, então... Olha que legal. Mas eu não consigo vê-lo mais, eu estava vendo a live, muito interessante. Não, ele está aqui do seu lado, eu consigo ver e consigo ver você. Érica, o Revelato ele está na EQI, fazendo gestão do EQI-R, né? É um fundo novo, recente, tem 2 meses aí. Então a gente está aproveitando a presença dele também para falar, para aproveitar do conhecimento dele, né? Então se você tiver perguntas de FIDCRI, aproveita que ele vai responder com exatidão, tá bom? Vou tentar, tá? Tá bom. Parabéns aí pelo seu... Olha, eu fico muito obrigada, muito obrigada. Deixa eu perguntar assim, eu tenho um pouco de dúvidas, porque eu acho tão tendo essa diferença aí de high yield, high grade, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade para identificar alguns fundos aí, o porquê, porque tem alguns que são chamados high grade, que eu vejo algumas operações ali, né, que adicionam mais risco, enfim, você outro dia me explicou lá na live do professor Baroni também, a questão que nem sempre, né, você vai ter ali cotas subordinadas,
né, que você vai ter série única, cotas sênior, enfim, mas que podem ter ali, dependendo das camadas de garantias, também um risco maior adicional. Aí eu gostaria de saber como é que a gente faz essa divisão aí. Vou dar minha opinião, tá, Felipão? Depois você dá a sua. Manda. Eu acho que é basicamente o que a gente estava falando um pouco antes, como você enxerga a qualidade de crédito. Não só a estrutura do CRI ter ou não subordinação, através do CRI sênior, CRI mezanino, CRI júnior, por exemplo, que isso, de fato, suponhamos que o fundo só compra CRI sênior, para mim, ele começa a ter uma característica mais de high grade, né? Mas também pelo próprio devedor, né? O devedor propriamente dito. Então, se você olhar um devedor boa, através de todas as análises que a gente faz, aí você começa a classificar o fundo através dessas características. Uhum. E aí, para um fundo mais high yield, né? Aí você vai olhar, na minha opinião, operações que o devedor pode ser um pouco não tão bom, entretanto, a estrutura do CRI consegue suportar aquela operação. Então, eu enxergo assim, tá? O CRI tem que ser seguro para se pagar de qualquer forma, se ele é high grade ou se ele é high yield. E aí a taxa é reflexo, claro, só que eventualmente o devedor, na minha opinião, às vezes não é tão bom, é bom. Então, eu considero isso high yield, tá? Agora, quando o devedor é muito bom, eu considero isso high grade, na minha. É isso aí, né? Olha, No final do dia, né, high grade ele tem menos risco de dar problema, né? Que é traduzindo isso que a Rebela falou. Pode ser um pagador ótimo, mas a estrutura pode ser horrível. Então o incentivo dele a pagar pode ser quase zero, né? Então, vamos dizer assim, aconteceu, né, Rebela? Tinha operações que eram super estruturadas, mas que teve uma fraude, por exemplo, né? Então, sim. tudo que aconteceu, tudo que era super bem estruturado, etc., deixou de valer, porque a fraude não tem como pegar no momento da concessão do crédito, né? Você faz o trabalho detalhado, aprofunda, mas não tem como pegar. Então é um pouco isso. Né? E como você falou, né, que quando tem fraude, não importa se é sênior, se é cota, se é mezanino, tem um evento de crédito, então pega todo mundo. Seria isso. Entendi. Eu acho que esclarecidíssimo. Pensou naquela grande construtora, né, Felipão? Que deu uma fraude aí um tempo atrás. É isso aí. Que nome você falaria que era um ótimo crédito. Seria um crédito high grade, mas por questão interna e fraude, você não tem como prever, né? Isso aí, ó. O Gustavo está perguntando aqui, ó. Na verdade, quero evitar riscos cruzados, porém há um enorme gasto de tempo para levantar os CRIs dos fundos e mapear os que são em comum, né? Gustavo, existe alguns esforços já de alguns sistemas pagos, né, Rebela? Tem aí, mas aí fica muito caro para a pessoa física pagar esses sistemas, né? Hoje, se não me engano, tem um ou dois que estão fazendo esse levantamento dos CRIs. Mas, quem sabe, em breve terá alguma plataforma, tá? Eu estou aí já há alguns meses batalhando para conseguir ter essa plataforma, tá? De maneira, não sei se gratuita, mas próximo de gratuito, para essa informação chegar para os investidores, né? Então, aos poucos as coisas vão chegando. Rebela, essa vai direto para você. Se você sentir que dá para responder, você me avisa, tá? Tá. No EQIR, só cascata de pagamento bem bonitinha, hahaha. Tudo no prorata e sequencial. Dá para falar alguma coisa dos CRIs que estão lá? Tem pulverizado? Tem CRI pulverizado lá dentro? Tem pulverizado. Tem pulverizado. Na primeira lâmina a gente já divulgou parte da alocação, né? Então tem alguma coisa pulverizada, assim. E aí tem cascata prorata e sequencial? É a pergunta do... Pô. Tem. Aí, tá vendo? Não é à toa que a gente já trabalha faz tempo, né? Então, juntos, né? Em momentos diferentes. De CRI eu tive que aprender uma coisa com você. Érica, tem mais alguma pergunta aí? Você quer falar alguma coisa do mercado de FIIs em geral, não só de CRI, dos FOFs, de logística? Porque, assim, no final do dia, né? A gente que trabalha no fundo de CRI, a gente tem que ver todos os setores. A gente tem que ver outros, inclusive, que tem que ver varejo, tem que ver diversas outras
tem que acompanhar, né? Várias outras áreas que não Com só certeza. os CRIs, né? É assim, o que eu sinto às vezes um pouco de dificuldade, porque para FOFs e fundos de CRIs, né, de papéis, eu olho bastante o PVP, né? E todos os meus fundos de papéis, eu tenho 3 em carteira hoje, estão bem acima ali, com PVP acima de 1. Então, assim, o que fazer? Entrar aos poucos, só na subscrição, nas subscrições, né? Ou então aumentar ali para ter um direito maior de preferência, né? Quando tiver ali as 4, 7 meias. Enfim, eu fico um pouco receosa de comprar acima de 1 e ter, assim, uma desvalorização, uma correção. Enfim, o que você pensa sobre isso? Ou então está acessando fundos um pouco menores. Diz aí, Rebelo, fala aí, contigo. Eu estou Ah, transmitindo o que o pessoal também traz para mim. Estou é, passando a bola. eu acho que é um indicador importante de acompanhamento, tá? E, de Uhum. fato, isso mostra um pouco também da qualidade do fundo que você está investindo e da demanda desse fundo no mercado secundário. Então, você tem demanda, eventualmente você tem uma qualidade e as pessoas enxergam que aquele fundo vai continuar perpetuando esses dividendos, os rendimentos. Então, agora com relação à própria estratégia de alocação, sendo bem honesto aí, eu prefiro me abster dessa resposta, Felipão. Se você quiser responder, à vontade. É isso. A gente tem que colocar algumas coisas em questão aqui, né? A primeira Uhum. por quanto tempo espera se carregar. Se for próximo a alguma coisa daquela questão da aposentadoria, no final, né? Aí aquela questão de que preço não importa, ele começa a valer alguma coisa, né? Porque você vai Uhum. comprar 1.3, vai comprar 1.2, vai comprar o que importa é você continuar comprando, né? Então aí sim, né? Se a sua mira é para 5, 10, 15, 20 anos, É. aí o Uhum. PVP ele vai importar menos, mas ele continua importando. Agora, se você tem uma previsão, puta, eu preciso desse dinheiro para daqui a 3 meses, e você Uhum. comprou a 1.3, vamos dizer, R$ 100.000, e o preço voltou para 100, né? Ou seja, A você chance é vai, maior, o risco é maior. você vai Entendi. estar com R$ 66.000. Você vai perder 30% do seu capital. Então, Uhum. é assim, eu vejo, tá? Para os fundos de CRI, até para os outros fundos, é que os fundos de CRI, eles têm mais volatilidade com relação ao preço, né? Mas tem que tomar cuidado, porque senão queima a mão e às vezes o dividendo não compensa. Exato. E no caso, o reinvestimento, como o tiro, né, é de uma vez só, né, a questão do repasse da inflação, é muito importante estar reinvestindo nesses fundos de CRI, certo? Então, assim, independente do preço, você reinveste ou você é a favor dessa, enfim, dessa coisa mais flexível? Ah, não, os fundos de tijolos ficaram mais baratos, né? Com certeza. Então, assim, o que que eu fiz? Eu acabei não reinvestindo nos de papéis, eu acabei comprando mais cotas daqueles que eu tenho, que eu acredito que seriam melhores oportunidades. Aí, o que que você diz sobre isso? Ficar, tipo, 2 meses sem reinvestir os dividendos? Rebela, manda aí. É, É a última, gente, eu prometo. verdade. Eu acho que é uma estratégia, tá? Que é, tipo, você está diversificando um pouco a sua carteira, buscando alguma oportunidade no mercado que está um pouquinho mais descontado, como é os fundos de tijolo, né? Uhum. Então, Aham. na minha cabeça, faz sentido, contanto que você enxergue o que tem dentro desse fundo de tijolo, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Eu acho que existem oportunidades em todos os fundos que tem muito fundo descontado hoje, né? Se você olhar, tem muito fundo abaixo do valor patrimonial no mercado secundário que, se a gente pensar numa tendência de alta desses fundos, de recuperar o preço, faz sentido diversificar. Mas, principalmente fundo de tijolo, que muitas vezes tem poucos ativos dentro do fundo, né? Um ou dois, ou eventualmente tem fundo de shopping que só tem um shopping, tem que olhar bem o ativo e olhar o que está lá dentro, tá? Então, para mim é uma estratégia boa, contanto que você observe o que tem lá dentro. Não, eu prefiro multi, mas assim, os de tijolos, para mim, são mais tangíveis, por isso que eu tenho mais exposição. Eu acho muito complicado, às vezes, para o investidor pessoa física, ainda mais como
eu que me considero uma iniciante, né, com relação aos FIIs, eu já invisto em CRIs há muito tempo, há muitos anos. Só que hoje eu me sinto muito mais segura de estar confiando numa gestora, né, como vocês, numa pessoa experiente como o Felipe, como você, para estar escolhendo essas operações para mim. Como você falou, analisando os inquilinos, lógico que a gente pode pegar e ver o rating, aquela coisa toda, né? Eu procuro analisar isso, mas tem operações, principalmente desses fundos mais high yield, com loteamento, multipropriedade, cara, eu não sei como é que as pessoas conseguem, que não são especialistas, entendeu? Então, acho muito importante você confiar na gestora, assim, né? Essa galera que já tem uma estrada, uma expertise, porque é mais intangível. Sim, sem dúvida. Concordo 100%. Quer A falar? gente, a gente hoje o Vitor Duarte, né? Tivemos aí o lançamento das cotas em negociação do SNCI, e ele falou umas palavras que é o que eu acredito, né? A gente tem que trazer a tangibilização. Fica muito intangível, né? Fica muito distante. Então a gente, gestor, a gente administrador, consultor imobiliário, tem que fazer o esforço para meter uma foto, para colocar um fluxo, porque senão fica muito intangível. E eu concordo que é intangível mesmo, tá? Mas a gente tem que fazer o esforço para poder voltar aí. Vamos ver. Acho que o Bruno caiu. Eu acho que é por isso, né, Felipe, que tem tantos taxeiros aí, como dizem, né, que acabam escolhendo esses fundos justamente vendo apenas o yield, aí não consegue fazer realmente outros desdobramentos, né? Quando acontece algum problema, não sabe nem que houve um default, o tal do soluço, né, que vocês chamam, né, o waiver. Enfim, eu tenho aprendido muito, assim, com você e acho, assim, muito interessante o seu fundo. Acho que, enfim, foi um ganho grande para o mercado, né? Porque a gente, como você falou, né, tem operações ali que a gente não compreende, que a gente busca informações e não tem, né? Você até falou outro dia do Banco Data, realmente é muito limitado, né? Então, se você puder trazer isso para a gente, mesmo que seja, né, com preço que eu acho justo, eu acho que vai dar muito certo. Então, vamos ver aí o que a gente consegue fazer pelo mercado. Valeu, viu, Érica, pela Muito sua participação. obrigada, Felipe. Falo pra caramba, não me convida mais que eu falo dessa. Um beijo. Valeu. Fica com Deus. Com Deus. Tchau. Tchau. Ó, Rebela, tem aqui mais uma aqui, ó. Quando a operação não tem garantias, apenas fundo de reserva, porém é bom o devedor. Analisa o devedor ou a estrutura? Sempre é um conjunto, né? A minha escola de crédito é sempre o devedor tem que se pagar por si e a garantia é um complemento. Essa foi a minha escola de crédito. Então, se a empresa não conseguir pagar a operação que ele está solicitando, já acende uma luz amarela para mim e aí a gente tem que pedir garantias adicionais, né? Então, para mim é sempre um conjunto, mas eu sempre olho o devedor em primeira instância, tá? E fundo de reserva é uma garantia, né? Não deixa de ser. É isso. Eu acho que você falou perfeito, sabe? Assim, porque no final do dia, se a operação não para em si sozinha, seja com fluxo do devedor, seja com fluxo de recebíveis, ou ficar dependendo da garantia, que nem diz o pessoal, é pau com arame, né? Gambiarra. Não vai dar, alguma hora não vai dar certo. Então, vai bater um vento mais forte. Tempo, da dor de cabeça, o custo, né, de você executar uma garantia. Então, a garantia tem que ser um colchão mesmo, com um colchão de segurança e não a fonte de pagamento da operação, né? É isso aí. Rebela, estamos chegando aqui próximo de 45 minutos, 30 minutos alto. Você quer falar alguma coisa específica aí pro pessoal que acho que não é a primeira live que você faz, né? É uma das primeiras como gestor do EQIR, mas quer falar alguma coisa, quer deixar algum recado? Eu até gostaria de falar mais do fundo, mas por enquanto, como não divulguei a lâmina desse mês ainda, não posso falar com todos os detalhes que eu gostaria. Então, fiquem aí ligados que acho que até o fim da semana que vem vai sair a lâmina do mês de setembro, tá?
a data de corte da divulgação do nosso fundo ficou um pouquinho mais afastada, né? Por conta da escolha do administrador, mas tudo bem. Então, pessoal, qualquer dúvida, fiquem à vontade lá de perguntar para o pessoal da EQI. Ainda não é um fundo negociado em bolsa, né? Então, ele está em período de lock-up. Então, é só para gerar, de fato, conhecimento de vocês. A gente está fazendo a lâmina desde o primeiro mês. Eu gostaria de falar mais, mas depois eu posso comentar em algum outro momento sobre o fundo. E agradeço a você, Felipão. Obrigado aí pelo espaço, obrigado por mostrar aí o nosso trabalho. E agradecer a todo mundo que está na live aí. E é bem legal ter sexta-feira, quase 10 horas da noite, pessoas interessadas sobre o assunto, né? Isso aí. Bem interessante mesmo. Você consegue ver o público aí, Felipão, só para a gente ter uma ideia? A gente variou até uns 30 ao mesmo tempo, né? Mas aí quando a gente fecha, a gente consegue ver quantos que foram efetivamente. Legal. O Gustavo fez uma pergunta aqui do multipropriedade, loteamento e equity corporativo. Gustavo, essa sua pergunta, ela vale pelo menos uma meia hora. Aí a gente pode fazer numa próxima vez, tá bom? Eu quero responder e vou até dar um print aqui para a gente poder postar isso aqui e também guardar essa sua pergunta e responder depois num carrossel, num post carrossel. Muito obrigado, Rebela, pela sua presença aqui. Estamos nos devendo um almoço. Vamos ver se consegue matar na semana que vem. E valeu pelo seu tempo, viu? Obrigadão. Você, cara. Abração. Um abraço. Abraço.